Eu vou ser bastante rápida, porque muitas das coisas já foram faladas. Eu não vou insistir. Eu apenas tinha pensado inicialmente em falar em 3 itens, eu vou acabar me atendo aos 2 últimos. Mas, no primeiro item, né, já foi bastante falado aqui, eu queria só ressaltar uma coisa, né, as diferentes visões. E isso tem razão de ser, eu vou entrar logo em seguida nos atores e seus interesses, e também um pouco do que pensamos, do que estamos tentando agir de uma maneira mais proativa, né, para o futuro. Na primeira questão, né, sobre o gás metano, então já foi mostrado, já foi falado, né, ontem eu insisti com o professor Nakal, ele me mandou o seguinte relatório, que é um relatório trimestral, um consolidado trimestral, que a Weber fez. E aí eu queria chamar a atenção para o seguinte, isso aqui, essa imagem é de março desse ano, né? Então, verifiquem os pontos em amarelos, que são exatamente os pontos onde havia o nível elevado de identificação do gás, com índices acima dos níveis de explosividade. E esse aqui, né, esse é o de maio. Maio? Nós estamos em junho, isso. Esse é o de maio, então, ontem o professor Nakal encaminha isso para a gente e eu chamo a atenção, né, que temos apenas um dos blocos. Então, a história do copo cheio ou do copo vazio, meio cheio, meio vazio, né, a gente pode ver de diferentes maneiras. Ações estão sendo feitas, são suficientes? Não. Certamente não, mas estão iniciadas. Se nós olharmos o momento da interdição do campus leste da Universidade de São Paulo e olharmos agora, muita coisa foi feita. A segunda questão, né, é o aterro que foi realizado, e aí eu chamo atenção para isso. Também algumas imagens já foram mostradas. E na nossa visita, no dia 21, a Comissão Ambiental lembrou disso, nos chamaram a atenção, né, que esse espaço tinha sido o único espaço que ficou em aberto da área AI01, a área central, o aterro central, e nós acabamos pedindo o fechamento, então já foi fechado. Então, o ponto que mantinha de contato, principalmente com os trabalhadores que ficam na estação, né, que recebe os alunos chegando ali da estação USP Leste, está fechada. O terceiro, com relação a essa terra ainda, deixa eu voltar, né, com relação a essa terra contaminada, eu queria só chamar a atenção que nós fizemos também muito do que foi falado, e com a ajuda da Comissão Ambiental, do grupo de trabalho e de outros professores, em especial do curso de gestão ambiental ou de outros cursos, colegas que entendiam da temática, né, mais especializados na temática, nós fizemos um levantamento juntando. Isso aqui serviu para ser entregue ao Ministério Público no dia 16 de abril desse ano, né, porque já tinham havido 2 reuniões com o Ministério Público, CEF, EASH, estava até o IPT, a Weber, enfim, todos esses atores, e do ponto de vista da questão do gás, tinha encaminhamentos, mas a questão do solo estava sempre a mesma interrogação. Então, o que nós conseguimos foi um levantamento desde o RAP, que foi 2004, até 2014, esse último relatório da Servimar, que pega só a área central, o aterro central, então foram 10 anos de trabalhos realizados, com 2 deles, eu chamo a atenção, que 2 deles foram dados primários coletados lá, outros serviram de referência, se referenciaram sobre eles, mas lembrando o seguinte, a USP contratou esse conjunto de trabalhos, né? Para muitos deles teve consequência e outros não. Então, o exemplo mesmo é o relatório de 2011 do IPT, que a CETESB faz um levantamento, uma crítica de inadequação, e a CEF agora, anteriormente, COESP, da USP, deveria ter cobrado
o conserto desse relatório, a complementação, o que quer que fosse, sequer, né, o Skandar ficou sabendo disso numa das reuniões da CETESB. Então, portanto, passado o tempo. Analisamos alguns desses aspectos e só lembrar, então, foram 16 relatórios no total, e muito difícil obter qualquer informação, a não ser o RAP, entre 2004 e 2006. Bom, também passando muito rápido, né, com relação a isso, eu coloquei como forma de interrogação, por quê? Porque são documentos que estão no âmbito da CETESB e nós não temos conhecimento ainda dos pareceres. Veja só, né, eu sempre coloco, de novo eu volto na história do copo do cheio ou do vazio. Por quê? Porque concordo com o que o professor Saldiva disse aqui, nós não podemos nos contentar em apenas cumprir a legislação. Mas cumprir a legislação é o mínimo necessário. E é ela que é o nosso referencial. Então, do mesmo jeito que nós fomos, né, levar essa documentação e pedir à CETESB ou encaminhar a ação civil pública, nos respaldando nesses documentos e nesses pareceres técnicos de quem nos deu, de quem nos concedeu a licença ambiental, da mesma maneira, minimamente, nós temos que aceitar o que eles disserem. Então, por isso a interrogação e por isso a dúvida. Porque se amanhã a CETESB nos der esse parecer e disser, olha, não tem que tirar terra alguma, vamos fazer isso ou aquilo, eu creio que minimamente é isso que tem que ser feito, né? Nós temos que ser coerentes com o que a gente vai fazer. Mas uma terceira ação que nós fizemos lá ao longo desse tempo, que foi solicitada em reunião de CTA, em reunião de congregação, especialmente pela professora Adriana Tufaili, foi a questão da medição da radioatividade. Nós estivemos lá há 10 dias exatamente, com os técnicos, esses dois, né, são técnicos do IPEM, fizeram percorreram todo o campo, mediram em todos os pontos de onde foi coletado terra para poder fazer a análise da terra, né? Também fizeram ali a coleta e fizeram, andando com o contador Geiger pelo campus como um todo, toda essa medição. O resultado não há nenhum nível de radioatividade, embora o relatório detalhado e escrito ainda não nos foi entregue. Tá? Então, por isso, ainda o que temos é a informação verbal. As outras ações, né, a Cristina já falou agora mesmo, me chamava a atenção, porque um dos alunos perguntou, realmente nós encaminhamos todos os relatórios, inclusive fotografias, de uma aluna, que é aluna de gestão ambiental, e que disse estar doente por conta dos problemas da EASH, nós encaminhamos tanto os relatórios médicos dela, quanto os pedidos à análise de instâncias outras. Então, algum encaminhamento foi dado. E também, no momento em que passamos, né, fizemos a visita no campus, dia 21, com o grupo de trabalho técnico e a comissão ambiental, eles perceberam, as fotos mostraram isso também, que o campus, de uma certa maneira, está bastante bem cuidado, né? A grama cortada, as pessoas que estão trabalhando lá continuam. A ideia é realmente o cuidado, a manutenção do patrimônio para não degradação. Então, essas foram algumas ações. Agora, para encerrar esse aspecto, eu vou passar, né, para o segundo item, que é um que eu cuido mais de perto, já que está na minha área de domínio e não nas outras, né, que é a questão dos atores. E na questão dos atores, eu chamei um pouquinho de campo de forças de cada um desses atores, né, e chamei da complexidade desse grupo de atores, porque da mesma maneira que eu posso ter uma visão, o ator que, ainda que represente a mesma instituição, pode ter uma visão diferente. E nós, ao falarmos do problema, desse problema que toca a EASH, quando nós falamos em EASH, quando nós falamos do campus, na verdade, nós não estamos falando em EASH, né? Aquele campus não é dirigido pela EASH. Ele é dirigido
pela CEF, pelo campus da capital, pelas políticas da Superintendência de Gestão Ambiental, pelos órgãos centrais da USP e, né, a única coisa que nos sobra, vamos dizer assim, dentro daquele campus é cuidar da manutenção dos edifícios. Para simplificar, ser bem simplificada a história. Então, quando falamos em USP, USP é minimamente isso que eu estou colocando para vocês. Mas esse problema está relacionado à questão dos governos, né? Do governo do Estado e do governo municipal. Então, temos a licença concedida pela CETESB, mas também a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município tem atuação sobre aquela área, né? Ela vai, ela fiscaliza, ela toma medidas, ela exige uma série de indicadores e exigências que temos que cumprir. Um terceiro grupo de atores, né? E esses eu poderia até colocar em parte dentro da EASH, né? Nós temos minimamente as 3 categorias nossas, funcionários docentes e não docentes, né? Alunos, minimamente essas 3 categorias. E elas falam nos seus fóruns e decidem uma série de coisas nos seus fóruns, que traz para a gente. Né? Traz para a gente como reivindicação, traz para a gente como posição da categoria e que, portanto, interfere bastante. Né? O segundo conjunto, aí já específico da EASH, é exatamente a comissão de mobilização. Desde que o problema foi visualizado, desde que o problema foi desmascarado, vamos dizer assim, ou tirado o véu, desvendado, né, com o número de informações que surgiram no ano passado, a comissão de mobilização, que envolve minimamente essas 3 categorias, ela está o tempo inteiro também, né, com a sua atuação. E mais recente, eu coloquei a ADUSP, por quê? Porque a ADUSP passou a ser, né, ela usa uma figura jurídica, que é a litisconsorte, né, na ação civil pública e junto ao Ministério Público. Então, ela tem voz ativa. Né? Diferente, por exemplo, no caso da ação civil pública, a EASH não tem a menor voz ativa, a EASH. Né? Depois nós temos no outro lado, né, um outro conjunto de atores, que é, de um lado, o Ministério Público. Dentro do Ministério Público, eu poderia aí listar desde o perito especial da área de meio ambiente, aos promotores, que não é apenas um. Por sorte, nós temos sorte no sentido de ser alguém entendido. Né? Hoje, a Adriana mesmo nos disse, a promotora Paloma disse que não entende nada do ponto de vista técnico. Então, ela analisar o problema que nós temos em mãos, é impossível você imaginar que vai sair alguma decisão. Provavelmente ela vai esperar o retorno do promotor Lute, que acompanha isso desde 2005. Né? Mas nós temos o técnico deles também. E o técnico deles visita, faz a vistoria no campus, apresenta a sua opinião, né, de perito, e é sobre essa que normalmente o Ministério Público repousa. Né? Mas o Poder Judiciário também tem o mesmo direito. E, recentemente, a juíza Amaral, né, ela faz o quê? Né, paralelamente à mesma questão, a discussão do TAC, o desenvolvimento do TAC, a juíza Amaral determina, né, uma auditoria, ela determina também uma peritagem, né, que vai aí aparecer um terceiro, um quarto, um quinto, um milésimo ator nesse processo. E que nós não sabemos, eu vou colocar entre parênteses, né, que uma peritagem dessa amplitude, né, primeiro, não envolve apenas a questão técnica. Envolve, além da questão técnica, valores. Né? Eu me lembro bem do Marcos Bernardino ter dito, o dia que isso saiu, né, na movimentação do processo, que ele ter dito, olha, o grande problema, perguntou para alguém que ele conhece bem, da área, o que significa isso?
E a resposta foi, sim, é a peritagem, mas o grande problema é o valor dessa peritagem, né? Estabelecer a hora homem, o valor da hora homem, para esse perito ir ao campus Campus Leste, verificar se todos esses relatórios existentes são coerentes ou não são coerentes, e se ele identifica isso mesmo no campus, é outra história. Então, envolve tempo, dinheiro, técnica e dinheiro. E um outro conjunto de atores, né? E lá nós nos colocamos novamente, nós, Universidade de São Paulo, nós, pesquisadores, né? Como geradores de conhecimento. E eu acho que é isso que o professor Saldiva chamou muita atenção hoje na sua fala, e depois, mais tarde, a Ellen também disse a mesma coisa. E os geradores de informação. E eu costumo dizer, né, não sei para quantas pessoas eu já falei isso, se eu já falei em grupo pequeno ou grande, mas os geradores de informação, né, ele está sempre à cata de alguma informação, ainda que ela seja incompleta, ainda que ela seja, né, imprecisa, né, e é um pouco o que a Ellen acaba de colocar, que ele está sempre à cata também de um sensacionalismo, né? Se nós dissermos, olha, o valor medido é X, se o X é menos do que o valor de referência, não é notícia nenhuma. Mas se o X é mais do que o valor de referência, evidentemente que é notícia, né? Então, nós temos, eu costumo dizer que nós estamos numa guerra de informações, né? Isso sem falar nas redes sociais, que realmente duplica, triplica, amplia isso de uma tal maneira que é incontrolável, né? Ninguém tem mais a informação primeira que sai, não é a última que chega e nem é como ela é vista. E depois disso, né, nós temos também, né, um conjunto de consultorias, um conjunto de empresas, né? E empresas, inclusive, que se amanhã for para tirar a terra, vai lá para ter que tirar a terra. Não seremos ninguém da USP, nem EASH, nem nenhum dos outros órgãos a tirar essa terra. Então, envolve, né, aí um setor, né, que tem os seus valores absolutos calculado homem-hora de trabalho. Fora isso, nós vamos ter, né, um conjunto de relações. Eu tentei, por mais que eu tentasse colocar as flechas para onde ia, né, eu não consegui colocá-las em todas as direções, né? Primeiro porque eu sou péssima, né, de desenho, mas é muito rápido, porque eu vou me ater muito nisso aqui, né? Primeiro porque eu sou péssima de desenho, segundo que eu não sei usar determinadas tecnologias, eu tenho que viver pedindo socorro, né? Mas a verdade é que, né, nós temos um conjunto de campos de força, né? Alguns muito claramente estabelecidos, outros, né, representam um pouco um conflito, uma oposição, né, ou né, um apoio, uma área de influência, um poder de influência, né? Então, teríamos que conhecer um pouco o poder de influência disso. Então, é nesse cenário que nós estamos falando de um problema que é um problema real. É um problema físico, é um problema de medição, né? E nós falamos num cenário desse. Então, portanto, ao falar num cenário desse, né, qualquer que seja o valor para menos ou para mais, ele vai ser sempre visto como o meio copo cheio ou o meio copo vazio. Deixando disso, então, o que nós vamos pensar, o que estamos pensando, né, de maneira um pouco mais ativa para o futuro? O primeiro de tudo é esse centro de monitoramento, né? A ideia surgiu, né, para nós, dita para nós da EASH, né, foi no dia 30 de março, né, numa reunião na CETESB, Ministério Público, que discutia a questão do gás, né, foi perguntado também dos trabalhos, por isso que nós fizemos aquela consolidação dos 16 relatórios, mas foi nos dito também que poderia, de repente, ser pensado em algo mais do que simplesmente retirar, já que até aquele momento nem o relatório, o último da Servimar, tinha sido analisado, nem se sabia de fato quais que eram os seus reais
valores, e então foi sugerido, começou numa discussão por ali, né, evoluiu no dia que o professor Saldiva nos visitou, né, conversando com a Cristina e comigo, e evoluiu um pouco mais ainda com vários dos colegas, né, de dentro da EASH. E pensamos alguma coisa no sentido da geração de conhecimento, então, portanto, muito mais proativo, né, no sentido de vamos trabalhar além do que aquilo que a lei nos exige, né, como Universidade de São Paulo, nós podemos avançar, mobilizar esse conhecimento. Então, não só mobilizar o conhecimento, mas desenvolver metodologias e tecnologias, né, fomentar a parceria público-privada, desenvolver atividades de capacitação e de formação de recursos humanos. Então, essa ideia, né, ela está parada mais ou menos nesse formato. Pensamos também, para esse mesmo centro, né, a ideia de como, então, a gente iria gerenciar, atuar nesse centro. Nós vamos atuar, principalmente, mobilizando competências. Não vamos, também, aí eu me remeto ao que o Paulo falou, por quê? Porque nós temos competências em diversas áreas, né? Então, nós podemos trabalhar com esse núcleo de projetos demonstrativos, com pessoas, com especialistas que já vêm trabalhando, né? Na medida que chega num resultado, numa tecnologia ou numa metodologia, se sentiu que o projeto terminou, encerra e passa para um segundo, mas a ideia é a mobilização de competência, né? E aí, o que pensamos? Um comitê um pouco mais amplo do que só a EASH, evidentemente. Se nós estamos falando em USP, então nós teríamos um conjunto, né, de instituições, de unidades dentro da USP, mas também buscaríamos fora da USP algumas outras entidades. A própria CETESB poderia ser um parceiro na medida que, para ela, é importante ter esses resultados, desenvolver tecnologias adequadas aqui à nossa situação nacional. Mas, enfim, e para isso, o que nós tivemos? Nós temos temos dois recursos de laboratório, Inova Lab e Renova Lab, de colegas que se dispuseram a colocar esses dois recursos à disposição para a gente poder começar. Mas é isso que está aí, não foi encaminhado à Comissão Ambiental e ao grupo de trabalho, mas não foi discutido em momento algum, tá? Finalmente, então, né, se pensamos nessa primeira estratégia desse centro de monitoramento, remediação e gestão ambiental, né, a ideia é não usar só recursos da USP, mesmo porque estamos numa crise que todos nós conhecemos, mas há uma série de fundos para os quais a gente poderia se candidatar, tá? Não identifico aqui, mas poderia ser possível. Segundo aspecto, né, no nosso programa, nós tínhamos falado, quando Cristina e eu apresentamos o programa para a eleição, lá atrás, em novembro, nós tínhamos falado na necessidade da criação de uma subprefeitura, ou mesmo de uma prefeitura, né, e a gente está começando a retomar essa discussão. Por quê? Porque se eu mostro, né, aquela minha confusão de bolinha para cá e para lá e de seta para cá e para lá, para mostrar o poder, a influência, ela vai apontar exatamente para isso. Enquanto nós não estivermos com minimamente uma pessoa dentro daquele campus para tomar as decisões e para que a gente não tenha, cada vez que depender de 50 outras unidades para poder decidir o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, eu acho que nós não tomamos a mão, não colocamos a mão no problema. E o terceiro ponto, que também, né, começamos a refletir como vamos fazer, né, que também fazia parte do nosso programa, era a elaboração do plano diretor participativo, né? Mas como fazer um plano diretor se quem comanda aquele campus não é a EASH ainda? Embora hoje ela seja, né,
a habitante mor daquele espaço, né, mas não somos nós. Então, eu acredito, né, essas duas ações sendo levadas ao mesmo tempo, simultaneamente, na discussão, na busca de solução para isso, penso, né, que nós teríamos reduzido, pelo menos, uma boa parte daquele índice de conflito que eu coloquei na minha relação entre atores. Tá? São algumas ideias, nada disso, em primeiro lugar, está fechado, né? Não temos nenhuma decisão. Várias delas sequer discutimos, né? Então, todas elas serão colocadas em discussão com a comunidade da EASH. Né? Mas é isso que a gente está tentando deixar de olhar só para o umbigo do que temos o problema e não sabemos o que fazer. E o tempo jurídico, Paulo também falou isso, o tempo jurídico é fora do nosso controle, fora da nossa governabilidade. Então, o que nós podemos fazer que está dentro da nossa governabilidade, nós faremos. Tá? Então, é um pouco nessa direção. Era só isso, gente. Obrigada. Bom, eu não tenho ainda uma opinião minha formada sobre a situação da EASH. Eu vim aqui hoje para pegar informações para isso. Não, eu sou do terceiro. No meio de todas essas informações, um monte de... Cada um falou uma coisa, um monte de coisa contraditória. Para mim foi bem útil. Mas ainda assim eu tenho uma dúvida que eu acho que todos os alunos, talvez todos os professores devam ter, que é saber se, principalmente se a direção da EASH, o que eles estão planejando, junto com a reitoria, ou eu não sei quem é responsável por isso, para o nosso próximo semestre. Porque todas as informações que foram dadas foram úteis, eu acho que as discussões são úteis, mas na prática, eu não sei em quanto tempo isso vai ser colocado, quanto tempo leva para isso ser colocado em prática, e na prática o que afeta a nossa vida hoje em dia é se a gente vai conseguir ter aula ou não, onde e quando. Eu queria saber se alguém está tratando disso. Bom, com relação ao segundo semestre, é importante que fique claro para os alunos que a EASH é uma unidade de ensino e pesquisa da USP. Como unidade de ensino e pesquisa, não cabe a ela as decisões e os encaminhamentos com relação aos aspectos do espaço físico, ou seja, ao campus. No caso da USP Leste, o que aconteceu foi que a EASH como alguém mencionou, como é que é? Ocupante mor, né? Quase que a única, não é a única, mas é quase que a única ocupante unidade da USP, daquele terreno que é uma parte do campus capital, não é nem um campus independente, né? É um outro campus. Bom, a questão é que o problema foi tão longe que a EASH, enquanto comunidade de funcionários, alunos e docentes, acabou se envolvendo para entender melhor, acabou se revoltando, acabou se indignando e tudo mais, porque foi muito tempo sem que essa questão fosse resolvida, fosse tratada adequadamente. E acontece que nós estamos agora nessa situação. Nós somos uma unidade que tem que promover formação de recursos humanos em vários níveis, pesquisa, cultura e extensão, tem que ter suas atividades de apoio e tudo mais, e nós não temos lugar, nós estamos repartidos, como vocês bem sabem, em vários lugares, e desempenhando parcialmente as nossas atividades, e aguardando de uma forma proativa, na medida do possível, a indicação de um lugar para a gente trabalhar. Então, o que eu costumo dizer é que nós temos que estar com a mala pronta. Então, por exemplo, nós não podemos deixar a EASH esmorecer. Os professores têm que continuar tendo seus apoios do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal, os funcionários também, os alunos também. Nós temos que continuar com o máximo de procedimentos possíveis, porque quando nós tivermos a notícia de um local integral para trabalhar, seja o nosso local de origem, que fica naquele campus da USP Leste, seja em outro local, para que nós estejamos prontos ou quase prontos. Nós temos um exemplo aqui, que é o exemplo das disciplinas
de graduação do segundo semestre, né? A graduação envolve o maior número de muito longe da nossa comunidade, são cerca de 4.500, ou um pouco mais até, de 4.500 alunos que estão envolvidos. Por isso, inclusive, que é o que move mais as opiniões, inclusive a imprensa e, muitas vezes, a sociedade fora da universidade pensa que o problema todo é só ensino. É um grande problema, mas não é um único problema, né? Bom, pois bem, a comissão de graduação, que congrega todas as coordenações dos cursos de graduação da EASH, alguns estão aqui presentes, né? Teve digamos, um posicionamento de decidir que não faria o cadastramento das disciplinas para a matrícula no segundo semestre, enquanto não estivessem claras as condições de realização, de concretização dessas disciplinas. O que significa isso? Não significa que nós não temos o programa, não significa que nós não saibamos qual professor vai dar qual disciplina, para qual turma, e assim por diante. Significa que as disciplinas não serão cadastradas enquanto não tivermos essa visão. E os alunos não serão, até certo ponto, prejudicados do ponto de vista de perder o seu vínculo com a USP, porque haverá um outro tipo de matrícula possível. E mais, nós temos ainda um certo tempo para ver se alguma coisa acontece do ponto de vista de uma notícia concreta, para que esse posicionamento da comissão de graduação seja ou confirmado ou revisto e a gente veja que caminho nós vamos seguir. Agora, não cabe realmente à direção da unidade, a não ser que o reitor tivesse nos telefonado, nos enviado um ofício ou alguma coisa assim, para dizer, existe o espaço X para vocês voltarem a se instalar a partir de 1º de agosto. Isso ainda não aconteceu. Então, nós não temos o que dizer com relação a isso. Nós só temos a dizer que a EASH, o trabalho nosso da direção, o trabalho dos funcionários, que tem muitos aqui, dos coordenadores de curso e de tantos outros professores, inclusive alunos que trabalham também nas comissões e em algumas instâncias, é de manter minimamente as coisas funcionando, sendo providenciadas, para que, quando a gente possa voltar para algum lugar, ou ir para algum lugar, que as coisas estejam minimamente organizadas. Nós não estamos de braços cruzados. Então, se houver um outro espaço, ou o próprio nosso espaço, até como a própria professora Nelly indicou, até as interferências, as solicitações para que o campus fosse mantido limpo, em segurança, tanto de saúde como de patrimônio e tudo mais, isso nós conseguimos que esteja sendo feito para que, quando a gente puder voltar, se for esse caso, não é, que seja menor o tempo de adaptação, se for para voltar para lá. E se não for para voltar para lá, um outro espaço que congregue de uma forma muito melhor, ou não tão precária assim, a forma com que a gente está trabalhando. Então, em síntese, eu sinto muito, mas eu não posso indicar qual é o endereço em que nós estaremos no dia 1º de agosto. Mas nós estamos atentos para isso. Não entendi. Eu estava falando enquanto você falou, então eu não ouvi. Mas nós estaremos em algum lugar? Bom, eu espero fortemente, gente. A Nelly e eu assumimos dia 30 de janeiro, dia 1 ou 2 de fevereiro, para fazer a gestão de uma unidade. Nós ainda não conseguimos começar isso, porque, a partir do dia 9 de janeiro, nós não podemos mais entrar lá. Eu espero fortemente. Agora, nós não temos a atribuição, não temos o poder de determinar onde vai ser. Eu entendo que seja difícil, não é? Mas é isso. Eu pergunto a Nelly se ela quer complementar. É isso, né? Tá bom? Obrigada a todos. Vamos, então, pensar em outras rodadas de conversa, de discussão, certo? Tchau, tchau.